Bom dia. Bom dia, gente. Vocês sabem exatamente onde eu parei? Eu fiz a página 216 toda. Aula de gramática, tá, turma? Gente, eu cheguei a fazer a página 216 toda. Cheguei, turma, a fazer. Dê uma checada aí para mim, por favor. Sim. Então tá, João. Então eu estou na 217, né? A 217 eu cheguei então a fazer alguma coisa. Ou eu não fiz nada da 217? Dá uma checada aí, João, para mim, por favor. Na página 217. Ah, então tá. Então a gente vai começar por ela, né? Então nós vamos começar pela página 217. Olha só, turma. Tá, então olha só. O texto a seguir foi extraído de um texto de crítica. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Lohan. Tudo bem, rapaz? Turma, então, página 217, né? Estão vendo o compartilhamento aí ou não estão conseguindo ver? Todo mundo está vendo o compartilhamento da tela? Todo mundo está me ouvindo direitinho? Porque ontem, da aula para o 7º ano da Sulacap foi uma tristeza. Então tá bom, Isabelle, vamos lá. Isabelle, fala para eu queria agradecer aí, né, os trabalhos que você me manda, que eu estou recebendo todos. Fala para sua mãe que eu amo a forma que ela te localiza para mim, né? Que ela faz você se tornar localizável, na verdade, né? Oi, aqui é a mãe Elizabeth, segue o exercício tal, da página tal. Eu adoro pessoas assim, organizadas. Ela é professora, né? Ela é professora também, Isabelle? Eu já fui professora de português. Ela é professora de quê? Do que ela dava aula? Sua mãe dava aula de quê? Português. Claro! Claro, gente, professor de português. Eles são assim, né? Já está na nossa veia isso. Nós já somos desse jeito, sabe? Todos organizadinhos, sabe? Todo mundo tinha que ser professor de língua portuguesa. Todo mundo. Então, olha só, turma. O texto a seguir foi extraído. Manda um beijão para sua mãe, Isabelle. O texto a seguir foi extraído de um texto de crítica musical que analisa o CD Le Cinéma do violinista Gidon Kremer. Leia-o. Então, olha só, turma, o mais recente CD de Kremer intitula-se justamente Le Cinéma,
das 10 peças em que o Stradivarius, de 1734, faz uma viagem inusitada. Em se tratando de objeto de arranjo, a linha melódica é transcrita, geralmente, para apenas uma das 4 cordas do violino. É a opção pela simplicidade em que o virtuoso se torna um instrumentista simples, linear, tendo ao fundo apenas o piano de Oleg Meisenberg. Mas, e o detalhe importante, Kremer não cai no populismo hollywoodiano, não pavarotiza seu violino. Nada a ver com uma suposta produção de minhas trilhas musicais inesquecíveis. O repertório é austero. Gente, olha isso. Pavarotiza. Ou seja, ele cria um neologismo voltado para o cantor Luciano Pavarotti, né? E depois, ainda dentro desse neologismo, ele cria uma derivação sufixal. Genial isso. Isso é muito. Esse texto é uma análise crítica claramente favorável ao trabalho do violinista. Vários indícios textuais permitem essa conclusão. Inicialmente, o autor afirma que Kremer fez opção pela simplicidade. Note que não caberia aí a palavra simplismo, que seria uma carga semântica negativa. A seguir, substitui o nome do pianista por um sinônimo elogioso, o virtuoso, músico talentoso e técnico. Ao dizer que Kremer se mostra simples, linear, subentende que o músico não quis ser exibicionista, preferiu não enfeitar ou executar as músicas. 3 referências comparativas têm a intenção de mostrar que a simplicidade do músico não significa simplismo. Inicialmente, o autor afirma que Kremer não apela, não cai no populismo hollywoodiano, referência a filmes de Hollywood feitos para agradar o grande público e que visam primordialmente ao lucro. Gente, isso acontece no próprio Brasil, né? E nos outros lugares do mundo. Por exemplo, no Brasil, se você ir pela questão da arte em si, a música em si, existem cantores que são extremamente populares. Exemplo, Ivete Sangalo, Anitta, são cantoras populares, né, dentre outros cantores, e que quanto mais eles aparecerem, mais lucros eles terão, né? Sem falar também que existem outras cantoras que são mais clássicas, como Marisa Monte, como Maria Bethânia. Gente, vocês veem Marisa Monte e Maria Bethânia com frequência em programa de auditório? Falem para mim isso. Vocês veem Marisa Monte e Maria Bethânia em qualquer palco, sei lá, no trio elétrico, essas coisas assim, fazendo showzinho de graça. Vocês veem isso, turma? 217, Cauã. Gente, vocês estão ouvindo o que eu estou falando ou vocês estão dormindo? Elas não vão, gente. Elas não vão a programa. Por quê? Porque elas acreditam que o público delas, os fãs delas, são realmente pessoas que gostam do trabalho delas. Então, existem os shows, né? Essas pessoas vão até os shows. Estão entendendo mais ou menos como que é? Essa coisa de popularizar muito, qualquer um ouve, né? E como se o Brasil fosse um país onde todo mundo gostasse muito de estudar, né? Vocês me desculpem, gente, mas não é preconceito, é realidade, né? Tá, alguns não tiveram oportunidade de estudar, ok, né? Mas é aquilo, gente, quanto mais você tem acesso ao estudo, a sua intelectualidade será muito mais aflorada. E isso significa que você vai começar a ter gosto musical, você vai perceber um dia, né, com a graça de Deus, com a graça dos santos da Igreja Católica, com a graça dos orixás, de todo mundo, vocês um dia vão entender, com a graça de Jesus Cristo, né, salve a Igreja Evangélica, vocês vão entender, turma, que na vida não é só rebolar a bunda. E vai chegar um momento que ficar rebolando muito a bunda numa certa idade, você vai cair no ridículo, né? Então, vamos rebolar o cérebro, que esse sim merece toda a questão de rebolar. Então, olha só.
Então, aqui no caso, Pavarotti, cantor lírico italiano, para com ela valoriza Kremer ao mesmo tempo que deprecia Pavarotti. O neologismo insinua que, diferentemente de Kremer, Pavarotti populariza sua arte para ter mais público e assim ganhar mais dinheiro. Por fim, o autor usa a expressão minhas trilhas musicais inesquecíveis, que nesse contexto ganha sentido irônico pejorativo. Diferentemente do trabalho de Kremer, essas trilhas musicais seriam coletâneas de músicas de qualidade discutível, que atendem ao gosto pouco exigente do grande público. E Dom Kremer está, portanto, na opinião do autor, em outro patamar. Seu talento coloca em outro nível artístico e é aí que está seu valor como violinista. Luciano Pavarotti morreu em 2007, tá, gente? Agora é a sua vez. Então, olha só, turma, texto 1. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com as palavras sambódromo, criativamente formada com a terminação ódromo, corrida, que figura em hipódromo, autódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoram a circular a partir de então formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo, fumódromo, né, turma? E o texto 2. Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em grego, domo quer dizer ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Aí você já vem o poeta Ferreira Goulart, né, dar uma deslizada, né, dar uma criticada na questão da palavra sambódromo. E samba, gente, tem origem banto, tá? O povo banto, geralmente da África, né? Samba. Há na língua mecanismos geradores de palavras, embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo. O processo de formação dessa palavra reflete, então, letra A, né, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. A língua tem que ser dinâmica, né, turma? A língua ela não é morta, a língua é viva. Então é por isso que a língua vai estar sempre mudando. Sempre terão palavras, vocês já perceberam isso, né? Que as palavras sempre estão mudando. Cada hora surge uma palavra, né? Considere esta foto de uma placa de publicidade. Olha isso, gente, que amor. Alto nível, veículos, carros e motos novos e usados. Então, olha só. Nesse contexto, a palavra automóvel sugere, por semelhança sonora, uma outra palavra. Qual é essa palavra? Automóvel, autonível. Então, autonível seria automóvel. A semelhança referida em A cria um interessante jogo de sentidos. Explique em que consiste esse jogo de sentidos e comente como ele contribui para a expressividade do anúncio. Então, olha só, gente. Eu tenho o elemento alto.
Auto com U, tá? Por favor. De automóvel. Tem praticamente todo o país, né? A mesma pronúncia que alto. Então, olha só, em todo o país, eu vou falar praticamente todo o país, alto com U tem a mesma pronúncia de alto com L, ok? Só que o alto com U vem de alto nível, é um prefixo, né? E já alto com L é um adjetivo, o qual associado a nível, ou seja, alto nível, significa o quê? Elevado. Assim, alto nível informa por semelhança sonora o som parecido que a loja vende automóveis e, ao mesmo tempo, dá a entender que os carros que ela vende, que ela comercializa, né, são de boa qualidade, isto é, de alto nível. Bacana, né, gente, essa campanha publicitária, né? Já deram um print aí, gente? Já copiaram? Porque vocês são da geração do print, né? Vocês, eu falo, não são vocês primeiro ano, né? Já, os estudantes de 2020, né? O mundo 2020. Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, Gabi, tudo bem? Então, nós temos João, né? Nós temos Isabelle, nós temos Guilherme, nós temos Leonardo, Bruno, Juliana, quanto tempo? Lohan, Caroline, Cauã, Tiago, Yuri, Manuela, Yuri, Cauã, Gabriela. Então, olha só, turma. Gente, no início eu dava mais, né? Agora estão tendo poucos, eu não entendo isso. Não sei se é a hora, né? Que é 8 horas. Então, olha só, turma. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, na página. Em uma partida da etapa semifinal de uma Copa do Brasil, o Grêmio, que seus torcedores chamam de imortal, foi eliminado da competição pelo Atlético Paranaense. No dia seguinte, torcedores do Internacional, rival do Grêmio no Rio Grande do Sul, publicaram na internet este irônico pedido. Gente, olha que máximo isso. Vocês gostam de publicidade, turma? Curtem publicidade, essa coisa de propaganda e marketing? Ó, silêncio, por favor. O Imorrível morreu de novo. Gente, isso é fantástico. O Imorrível morreu de novo. Caramba, se o cara é imorrível, como é que ele vai morrer? E como ele ainda morrerá de novo? O que os autores dessa brincadeira pretendem evidenciar em relação à palavra usada entre aspas, no caso, imorrível, né, turma? Quer dizer, eles quiseram deixar claro que tinham consciência de que a palavra usada não existe na língua portuguesa, ou seja, eles fizeram uso de um neologismo. Está entre aspas, porque essa palavra não existe. Isso aí, turma, certamente vocês já ouviram falar, né? Antes do primeiro ano do ensino médio. Certamente os professores de língua portuguesa de vocês, ou de redação, né? Já disseram para vocês alguma vez que que quando não existem palavras, né, na língua portuguesa que não são dicionarizadas, nós temos que colocar entre aspas, ou então quando são palavras da linguagem informal, nós temos que usar nós temos que usar aspas, né? Eu acredito que vocês são sabedores dessa informação, né? Então agora, compare imorrível com, por exemplo, invencível e indiscutível. Explicite o valor semântico do prefixo e do sufixo nessas palavras. Então, olha só, gente. Invencível é aquilo que não consegue vencer. O in, né? A negação. Indiscutível também. Agora, quando eu falo evil, o evil,
né? O que significaria esse evil do próprio invencível e do próprio indiscutível, né? Porque invencível é aquele que não se vence, né? Indiscutível é aquilo que não se discute. Então, no caso, o imorrível, né? Então, olha só, vamos lá. Nessas palavras, no caso, gente, o próprio imorrível, o próprio indiscutível, o próprio invencível vai exprimir ideia de negação. Até aí tudo bem, né? Eu acabei de falar. E o evil vai exprimir ideia de possibilidade, certo? O evil vai exprimir ideia de possibilidade. Assim, imorrível significa que não pode morrer, que não morre. Estão vendo aqui, gente, a resposta 3B? Parece que eu falei 3D, né? Terceira dimensão. Não, mas é 3B de bola. A resposta está aqui. Letra C. De que forma a expressão de novo reforça o sentido irônico do neologismo? O neologismo, turma, é a palavra imorrível, certo? O neologismo é a palavra Eita. O neologismo é a palavra imorrível. Só, turma, que o que está acontecendo aí? Quando eu falo de novo, dá a ideia que algo já aconteceu mais de uma vez, né? Ou seja, mais do mesmo, né? Então, aqui no caso, a expressão de novo subentende que em outra ocasião, outras ocasiões, o Grêmio já havia morrido e que o fato de o time morrer, quer dizer, ele foi desclassificado, né? Mais de uma vez mostra que, diferentemente do que dizem seus torcedores, ele comprovadamente não é imortal. Quer dizer, os torcedores do Grêmio dizem, né, que o Grêmio é imortal, que ele não morre. Tá, porque você é torcedor, né, do seu time, você ama o seu time, mas tá todo mundo vendo que tá perdendo, né, gente? Então não pode dizer que é imorrível, né? Tudo bem até aqui, turma? Todos estão compreendendo o que eu estou falando? Obrigado, João. Obrigado, Isabel, pelo joinha. Obrigado, Tiagão, aí, pelo sim. Mesmo sim sendo com 2 S no início. Valeu, Manu, é isso. Gabi, obrigado pelo joia, né? Já que eu não estou podendo olhar os olhinhos de vocês, então vai joia, né? Quando eu estou explicando alguma coisa, eu vejo nos olhos de vocês quando vocês estão entendendo. Nada, Thiago, tranquilo, cara. Você não pode escrever isso no texto, né, velho? Aqui online, né, na aula de português, a gente finge que não está vendo, né? Gente, esse friozinho é bom, né? Vocês gostam de frio assim? Eu amo tempo assim. Gente, meu irmão tá ouvindo uma música, não sei o que alta, que eu não sei o que é. Mas ele tá vendo assim, não sei o que dessa, é um beijo em mim, tem uma coisa assim. Eu acho que é Marília Mendonça. Eu gosto de frio. Calor, sei lá, porque frio, eu acho que você coloca o casaco, coloca uma meia e você dorme. Calor, não, gente. Calor tem ar-condicionado para você poder dormir. Né? Na rua é um inferno. Deus me livre. Hoje em dia, né, Isabelle, tudo é Marília Mendonça. Eu estava falando com o primeiro ano da Flacap, que eu até tenho coisa, eu com uma né, na cabeça, eu até ouço, mas, gente, tem umas coisas esquisitas, querem ver. Eu também, Ana, me sinto assim também. Eu não gosto muito daquelas coleguinhas que elas ficam cantando, sabe aquela, Simone, Simária, elas querem, eu queria um cachorro, eu acho aquilo tão esquisito, aquele tom daquela voz. Sabe? Vai não, coleguinha, elas ficam falando umas coisas assim, sei lá, eu fico irritado com aquelas duas falando.
Parece que elas não sabem falar, parece que elas criaram outro idioma. Leia o texto a seguir. Tem um amigo que não vai com Guimarães Rosa, escritor. Gosta de prosa, pão, pão, queijo, queijo, diz ele. Rosa é torciculoso. Respondo-lhe também que gosto da prosa, pão, pão, queijo, queijo, mas Rosa, como Joyce, há de aceitar-se como exceções. Rosa inventa palavras, desintegra-as, recompõe-nas, faz alquimia, cirurgia plástica, sei lá o que seja. Já fez hitlerosidade, monstro esplêndido. Turma, aqui, esse Rosa que está sendo referido, está se referindo a Guimarães Rosa, que é um escritor, tá? Que vocês vão aprender nas aulas de literatura. Só que vocês vão aprender sobre Guimarães Rosa no terceiro ano do médio. Ele é um escritor, vocês vão gostar muito. Geralmente os alunos curtem muito Guimarães Rosa, porque a literatura do primeiro ano é uma literatura chata. A literatura fica legal mesmo é no segundo e no terceiro. E aí, turma, o que acontece? Porque a literatura do primeiro ano é noção, é ideia, né? Exemplo, eu sou professor de literatura da Sulacap. Gente, o primeiro ano, eles estão com uma dificuldade. E o primeiro ano da Sulacap foram meus alunos desde 1500. E eles com dificuldade, os professores não dá. Eu já dei um de doido dentro da sala, dando aula de literatura para o primeiro ano. E o segundo e o terceiro ano, gente, incrível. Eu estou falando da Sulacap, tá? O segundo e o terceiro ano, eles vão comigo, sabe? É uma coisa louca. Discutem literatura comigo como ninguém. Agora, o primeiro ano, o negócio deles é gramática. As aulas de gramática, eles participam de todas as aulas. Mas literatura, misericórdia, misericórdia. Pô, literatura é tão legal. E aí, turma, por que eu estava falando isso? Porque eles curtiram Guimarães Rosa, né? É o primeiro ano. Ah, professor, Guimarães Rosa é muito legal. Eu falei assim, vocês acharam? Não sei. Eu falei assim, mas isso é literatura. Aí os caras todos sem graça, né? Ah, é, professor? É. Por quê, gente? O Guimarães Rosa, ele inventa neologismos, ele cria palavras dentro do texto dele. E é engraçado, porque o Guimarães Rosa, ele tem aquela coisa da roça, do sertão, do interior. Então é muito bacana os personagens dele. E aí todo mundo gosta, né? Porque é engraçado. Explique o significado da expressão idiomática pão, pão, queijo, queijo. Significa o quê, gente? É uma forma direta, clara, objetiva. Quando alguém tem dificuldades para entender alguma coisa. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Você tem que ser objetivo. Fale simples, fale claramente. Pão, pão, queijo, queijo. Estão entendendo? Então, qual foi a definição aqui do livro? Pão, pão, queijo, queijo significa de forma simples, direta, clara, objetiva, sem subentendidos, sem dificuldades para se entender. Gente, eu não estou rindo, não, estou tossindo, tá? B. Deu o processo de formação do neologismo torcicoloso, a partir da oposição entre essa palavra e a expressão pão, pão, queijo, queijo. Explique o sentido que ela tem na fala do amigo de Manuel Bandeira. Bacana. Torcicoloso. Você já imagina o que, gente? Oso, já vem o quê? Um sufixo, né? Então, torcicoloso, eu vou ter uma derivação sufixal, certo? Então, olha só. Eu tenho a palavra torcicolo mais oso, que é uma derivação sufixal, que significa, nesse contexto, o quê? Que Guimarães Rosa escreve de forma complicada, tortuosa, cheia de inversões, de neologismo. Gente, tem pessoas que acham o Guimarães Rosa difícil de ser lido por essa questão do neologismo. Mas, assim, gente, eu acredito, quando eu citei o primeiro ano da Sulacap, que eles gostaram. Por que eles gostaram? Eles gostaram exatamente porque tem gramática. Estão entendendo? Porque eu estou falando de neologismo, eu estou falando de gramática em literatura. Então, isso que eles gostaram. Né? E também, gente, a questão da interpretação. Né? Às vezes, nem todo mundo vai conseguir compreender
o que está sendo falado, né? Gente, olha só, uma dica que eu dou para todos vocês quando vão estudar literatura, eu acho que eu até falei isso semana passada. Peguem um dicionário, aquele dicionário pequenininho, peguem um dicionário, vejam o significado da palavra, tá? Vejam o significado da palavra e depois tem uma outra leitura que vocês irão ver como que vai mudar, como que vai melhorar a questão da interpretação. Ó, agora, que palavras Guimarães Rosa reuniu para formar o neologismo hitlerocidade? O que Bandeira quer dizer ao caracterizar essa palavra como um monstro esplêndido? Hitlerocidade, gente, vem de Hitler, né? Adolf Hitler. Então, na verdade, turma, ó, tá aqui embaixo, ó. Não, tá aqui embaixo não, tá lá em cima. Ó, hitlerocidade é formada pela junção de Hitler e atrocidade, palavra que remete à violência e à bárbare da Segunda Guerra Mundial, iniciada por Hitler. Bandeira está se referindo ao aspecto semântico da palavra monstro, associado a Hitler, ou seja, Hitler foi um monstro, né? E a toda a violência e destruição que ele pregou e promoveu a ela. Associa-se esplêndido numa referência à originalidade e à criatividade do escritor inventar uma palavra inusitada, que assusta, surpreende e provoca o leitor. Entenderam mais ou menos, gente, como foi criada a hitlerosidade? Ok, Isabelle. Então, vamos lá, né? 5. Certa ocasião, foram instalados nas ruas de São Paulo alguns outdoors com estes dizeres. Eles blá, blá, blá. E nós, glub, glub, glub. Gente, o que significa isso aí? Que os caras, que os políticos, eles prometem, 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 enche a população de promessas, promessas estas que futuramente não são cumpridas, e vem a chuva, chove, inunda a cidade. E nós, população, glub, 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 ficamos, né, inundados. As casas, né? O que acontece com as casas? Tudo cai, o rio inunda, as pessoas indo trocando carro, bicicleta, moto, sei lá, por barcos. Né? Vocês já viram isso, né, gente? Então é exatamente isso que está sendo falado. Inteligente nessa questão. Eu gosto das questões desse livro, sabia? Então, olha só, explicite a crítica contida nesse texto e comente por meio de que recursos expressivos essa mensagem foi construída. A frase chega de enchente e remete ao problema das inundações, aos quais, na época das chuvas, atormentam a vida dos moradores e geram o caos na cidade. A expressividade baseia-se na original combinação de duas onomatopeias. Estão lembrando o que é onomatopeia, né? Blá, 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 blá. Refere-se à atitude que eles, os políticos administradores, valeu, Isa, têm em relação ao problema. Apenas falam, explicam, justificam, mas não resolvem nada. Enquanto isso, a população, nós, né? A população, enquanto isso, a população se afoga, glub, 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 nas inundações. Gente, vocês viram um dia desses, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas vocês viram o nosso prefeito falando que o Ministério Público não tinha liberado o dinheiro do cartão, né? Porque as pessoas estavam gastando dinheiro com cachaça, gente. Gente, vocês viram isso na TV, gente? Que o prefeito falou isso.
que as pessoas estavam gastando dinheiro com cachaça. Gente, como que um prefeito fala desse jeito, gente? Você parece que é um circo. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo governados por palhaços e que nós estamos em um circo. Vocês têm essa impressão ou só eu mesmo que sou chato? Parece, Isa. O professor Ronaldo, o prefeito, ele se comporta de uma forma que eu nunca vi, gente. Eu nunca vi aquilo. Aí você chega para o governador, é aquela coisa. Você chega na presidência, ai, o que é aquilo, gente? O que está acontecendo, gente, no Brasil? Parece que é uma palhaçada isso. Parece que está vendo um circo, né? Uma coisa louca. Turma, alguma dúvida das questões aqui até agora sobre estrutura e formação? Estrutura e formação a gente vai fechar, tá? A gente vai fechar porque a próxima aula a gente já vai entrar em substantivo e adjetivo. E vamos aprender tudo que do fundamental com o tio Ronaldo, hein? Ai, que delícia! Alguma dúvida até aqui, turma? Bem, então é isso. Vão lá tomar um café, beber uma água ao banheiro, que daqui a pouco a gente volta. É rapidinho.